Olá, olha o que eu trouxe hoje para conversarmos. Eu prometi que a gente ia trazer algumas reflexões. Vou trazer uma obra genial. A realidade é essa, né? É uma obra muito boa, importante, necessária para o contexto, para o entendimento do momento que nós estamos vivendo e com recorte da subjetividade, né? Do imaginário do neoliberalismo. O Rubens Casara, que é o autor do livro A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetivação. Olha só, como conceito, idiosubjetivação é um conceito que tem uma força criativa atual, não é usual, mesmo que possa ser compreendido como um processo de alienação, mas ele vai traduzir, ele vai decodificar, ele vai descortinar elementos ou dimensão, mecanismos relevantes para a construção do ideário neoliberal. Quem é Rubens Casara? Rubens Casara é um juiz, né, um jurista, ele é um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, escritor, tem diversas obras, com uma formação também psicanalítica. Então, trazer para análise política, análise da vida social, campos como regras, leis, regulações, obediências, costumes, ordenamentos, elementos do inconsciente, elementos ou dimensões subjetivas, eu acho que é essencial na atualidade, né? Essa é uma forma, precisamos decodificar isto, e é isso que ele faz e ele propõe, de modo que a compreensão não seja superficial, ou das estruturas, das instituições, do que está posto, do conhecido, mas é exatamente esse movimento de posse, não só do corpo, mas da alma, do pensamento historicamente forjado ou hegemonicamente posto, de valores, de conquistas civilizatórias, de humanismo, de justiça, de direito, de garantias. O Rubens Casara ele se propõe nesse trabalho, nesse livro, a ajudar na compreensão. Trazer uma compreensão, mais do que ajudar, trazer uma compreensão de qual é o tamanho, por onde age e como nós precisamos conhecer esses mecanismos que não são fenômenos isolados. Não é personalidade de uma figura, mas é uma espécie de engenharia social de dominação, com elementos novos, articulados, que forjam uma política que mude o paradigma de poder e de dominação. Bem, esse trabalho ele foi realizado no contexto de um pós-doutorado dele que ele fez na França, com 2 professores, cientistas políticos, filósofos, sociólogos, que lançaram luz também sobre essa compreensão, uma outra compreensão, novas leituras dentro da perspectiva do pensamento crítico, né? Do marxismo, ou resgatando elementos e categorias que estão postas em autores como, eu estou me referindo agora aos 2 orientadores desse trabalho, ou aos 2 parceiros com Rubens Casara, quando ele foi para a França fazer seus estudos, suas pesquisas, que resulta nessa obra, A Construção do Idiota, que são os 2 franceses que escreveram A Nova Razão de Mundo e um segundo livro, Comum, chama Comum, é o conceito. Eu já fiz citação sobre essa nova razão de mundo. Eu estou dizendo porque é importante ver um trabalho a partir dessa ambição de compreensão quase que hermenêutica das relações de poder, de dominação, de busca de obediência. Quem são ou como se constrói um pensamento e um agir
onde o outro é o inimigo. Eles vamos conhecer como é que se constrói esse inimigo, como nos defender desse pensamento violento. Bem, dito isso, eu quero sublinhar os 3 pilares, ou 3 mecanismos que ele chama de relevantes para a compreensão. O primeiro é ódio ao saber. O segundo é a cultura da ignorância, ou culto à ignorância, melhor dizendo. E o terceiro, o negacionismo. Quando a gente coloca como categorias analíticas, como pilares dessa construção de um novo pensamento e de um novo agir, né, que sustenta um novo agir neoliberal, a gente está trabalhando num campo, vamos dizer assim, teórico, reflexivo, filosófico, analítico, acadêmico. Mas se nós buscarmos, os exemplos estarão aí fartos e nós poderemos identificar o ódio ao saber. Nós assistimos tanto aqui no Brasil, e a pandemia foi um momento onde isso apareceu, de negar a ciência, os raciocínios muito empobrecidos, a negação, o negacionismo de a terra é plana, outras tantas fantasias extraordinárias que nós assistimos e atribuímos a figuras, a personalidades, a políticos que aparecem como essa novidade, como se fosse uma patologia do sujeito. Mas Casara, na sua obra, mostra como isso é pensado, como isso é estruturado em narrativas que nós vamos encontrar também celebrada em grande mídia, ou o espaço que se dá a o que a gente costuma chamar insanidade, considerando o pensamento, os avanços, os ganhos da civilização, quer seja na ciência, quer seja numa compreensão de mundo, quer seja nos ganhos humanísticos, na solidariedade, nos compromissos, na proteção da população, de Estado, de responsabilidades institucionais, como ganhos que a civilização tem processado. Então a gente faz assim, é insano o que se está dizendo, né? Isso é coisa de maluco. Essa violência que a gente assiste na televisão, na mídia, de como se banaliza. É como se aquela pessoa é ruim e matou. Matar as mulheres, ou feminicídio, por que será? E são apresentados como fenômenos ou fatos que não se articulam, mas são atribuídos a indivíduos perversos, doentes, malignos. E a gente não está vendo que se tece o que alguns chamam de necropolítica. Política de morte, política de ódio, como a vida não vale nada, né? Então, quanto à juventude no Brasil, uma juventude negra, periférica, é banalmente assassinada, eliminada. Crianças inocentes. Nós temos aqui no Brasil uma espécie de laboratório, como eu disse no nosso episódio passado, de uma história onde se banaliza a violência. Então fica fácil ou rapidamente se espalha esta cultura de ódio ao saber. Tem experiências, por exemplo, que eu já vivi em grupos de amizades ou de familiares, quando se traz uma situação, um fenômeno que está acontecendo na sociedade ou na política, e que aí eu trago alguns questionamentos e busco aprofundamento ou argumentar, fazer relações sobre a situação. Não raro eu fui calada. Não raro eu fui calada para que prevalecesse uma explicação rápida, de lógica rasteira, fácil de ser assimilada. Então, socialmente, nós vivemos isso. E daí se perceber que há que se forja, que se forma, que se alimenta uma cultura da ignorância, de que buscar se interrogar, fazer perguntas que queiram aprofundar aquela situação ou relacionar
né, para uma melhor compreensão, fenômenos que se apresentam supostamente como isolados, né, ou particulares, fragmentados, retira a capacidade de pensamento crítico, de entendimento mais fundo, de modo que o sujeito possa se defender, se colocar, ter voz, se contrapor. Então, esses três elementos, de alguma forma, eles se articulam, né, na formação dessa política. Agora, voltando ao título, né, a construção do idiota. Pode, em princípio, parecer assim, nossa, que título agressivo, né? Idiota, desqualificador. Na apresentação do livro, que é feita por um jurista também, o Marcelo Semer, né, que faz uma excelente apresentação, ele explica, olha, o ídio, epistemologicamente, vem do grego, da Grécia. Grécia são referências nossas, civilizatórias do Ocidente. Então, o ídio era o sujeito que na Grécia antiga, na Grécia clássica, né, ele não se envolvia com as coisas e questões da polis, das cidades, do que era público, das questões coletivas. Então, o ídio era o indivíduo que se recusava ou que não se importava porque ele privilegiava a vida privada, particular, o que era dele, né? Como se forja o egoísta, aquele que não politiza, não vai à polis, não se inquieta com o que é comunitário, com o que é comum. Então, esse é o prefixo que inicia o conceito de idiosubjetivação. Então, ele acha que esse processo, com esses mecanismos relevantes de ódio ao saber, o culto à ignorância e o negacionismo, vai formar o sujeito egoísta, cuja visão de mundo é reduzida à experiência privada, individual, fragmentado, sem compromisso com o coletivo, sem se importar com o outro. Pelo contrário, o outro é uma ameaça a seu universo identificado. A gente vai ver depois que tem um capítulo que ele vai tratar disso, de identidade nesse contexto, em tensão com maiorias, para como se vencer, como se superar um pensamento de maioria. Então, o ídio é a ideia, é o fundamento do egoísta, do privado, do mundo do privado. É que eu costumo usar aquela frase, aquele trinômio em inglês, me, myself and I, ou você, S.A., né? É filho, ou é nascido desta visão epistêmica do sujeito que vive a sua individualidade como universo e como verdade. É inequívoca, única. É importante a gente entender, e o que o Cassara vai fazer é mostrar esse processo de construção do imaginário neoliberal a partir desse indivíduo e desses mecanismos, como eu acabei de falar. Mas, além dessa cultura do ódio, da valorização da ignorância e um conjunto, um universo de negações já celebradas historicamente, como um acúmulo do saber, dos estudos, da contribuição de processos históricos de povos, ainda se apresenta uma ideia cultuada pelo imaginário neoliberal que não tem saída alternativa. E aí o Marcelo Semer, que apresenta o livro, vai evocar uma frase de um filósofo britânico que morreu jovem, em 2017, com 48 anos, escritor, filósofo, crítico literário, crítico musical, que é o Mark Fisher, que diz o seguinte: é mais fácil imaginar
o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Nesta formulação de que, olha, não temos alternativa. Esse determinismo aparece num livro do Mark Fisher. É interessante, eu fui fazer uma pesquisa sobre ele para conhecer melhor. E a obra dele, a última obra, é o capitalismo realista, né? Então ele vai trazer essa angústia da compreensão que ele tinha, que ele assistia a partir de um filósofo, de um pensador, né? De um jovem pensador. Então esse é um elemento que está agregado a esses 3 mecanismos que eu acabei de citar. A ideia e o culto a de que não há, que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Bem, nesse episódio, eu vou citar os títulos de 17 capítulos dessa obra que eu tenho tanto entusiasmo, acho tão séria, que precisa ser conhecida, porque é uma grande contribuição. O primeiro, o Cassara faz, primeiro capítulo, ele faz uma introdução para apresentar o próprio conceito de ídio, subjetivação. No segundo, ele vai falar da simplificação excessiva, né? Vivemos, o tempo neoliberal é um tempo curto, tudo a rapidez, né, com que se tem que fazer as atividades, trabalho, os acúmulos. A gente tem sempre a sensação que o dia não tem mais 24 horas. Então, essa é uma simplificação excessiva que está nas nossas narrativas, nas nossas explicações, no nosso entendimento ou na nossa demanda. Não quero nada que seja muito longo, né? Terceiro capítulo, ele vai conter os pensamentos e as maiorias. Então, ele vai trabalhar as estratégias de como é que se busca conter este elemento para colocar novos pensamentos. Construção de novos paradigmas, de uma nova compreensão e superação de valores, de compreensões e de saberes historicamente acumulados. Um outro é manipular as paixões e produzir o estilo paranoico. Então, com isso, há uma espécie de justificativa. O sujeito é doido, né? Esses políticos não sabem, mas entra num gosto que é associado ao culto à ignorância da consistência. Da consistência. Então, essa ideia de pegar os sentimentos, a raiva, os amores, o ódio, os recalques, né? E produzir um estilo de construção de um grande inimigo. Esse é o quarto capítulo. O quinto capítulo é a ignorância como matéria-prima do pensamento ou do imaginário neoliberal. Aí ele vai fazer a contraposição entre ignorância e comum, que é em cima do livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, Como se constrói o comum. Eu acho que esse é um capítulo que eu vou mostrar em shorts, que nós vamos estar no Instagram também mostrando, esses elementos, o que é o comum, como se constrói o comum, como um elemento de enfrentamento e combate a essa visão do ídio, do particular, do privado, como excelência de vida. Bem, ignorância e identidade é o sétimo capítulo. O oitavo, autoritarismo e populismo penal, ele entra no mérito das questões regulatórias e como se constrói o poder autoritário centralizador. É importante porque aí vai trazer a força religiosa, as crenças, os fundamentalismos, as ideias simples que são consolidadas em campos religiosos mais conservadores e mais fundamentalistas. No nono capítulo, ele vai falar de guerras, crises e ignorância, enfraquecimento do desejo do conhecimento. Ele continua na hermenêutica sobre esse ódio ao saber. No 10º capítulo, ele vai falar geração ofendida e a bondade dos bons, entre aspas, de como todo esse ódio é camuflado em cima de boas intenções, de coragem, de valentia, de poder, né? Porque eu sou bom, né? E é interessante lembrar que na história do Brasil, no campo do direito, se convencionou ou se remarca a cultura do homem de bem. E o homem de bem, na história do Brasil colonial, imperial, o homem de bem eram os poderosos, né? Eram os nobres, eram os senhores proprietários. Aqui tem uma geração ofendida e a bondade dos bons. Ele faz uma analogia e vai explicar esta cultura, como é que está sendo enfrentada.
O 12º capítulo são considerações sobre um imaginário empobrecido, como eu me referi. A natureza dos absurdos, de onde é que nasce, né? O imaginário neoliberal e as massas, como se trabalha isso do ponto de vista de uma população, de grupos. A esfera pública, esse também é um capítulo que eu acho importante a gente, pelo menos, mostrar algumas passagens, mas no âmbito de alguns shorts no Instagram. A esfera pública idiosubjetivizada, é o 15º, 16º, as técnicas de idiosubjetivação, como elas são tecidas. E, por último, pensar e amar são atos de revolucionários. Esse, porque ele decodifica, ele analisa, ele explica, ele compartilha, ele percorre os caminhos desse combate, desse inimigo, como é tecido, mas no último capítulo ele diz: amar e pensar, refletir, colocar afetos positivos são atos revolucionários nesse contexto do imaginário e do agir neoliberal. Eu aguardo vocês visitando na próxima semana alguns elementos, alguns momentos privilegiados dessa obra. Muito obrigada.